Nossa, quem será ligando? 9 horas da madrugada, alguém me ligando. Deixa eu puxar aqui pra atender. Dr. Davidson. Alô, Dr. Deison? Gostaria de conversar com o senhor. Eu estou sendo acusada de um roubo que não tem lógica alguma de ser acusado por isso. Sei. A história é o seguinte, há um tempo atrás eu fui numa festa com uns amigos meus e nessa festa o celular de uma das pessoas que estava no local acabou sumindo. A pessoa disse que deixou num cômodo da casa e dizem que fui eu que roubei. Inclusive a pessoa que estava comigo o tempo inteiro na festa está espalhando por aí que fui eu que levei esse celular, que eu roubei esse celular. E eu queria saber o que a gente pode fazer em relação a isso. Eu não sei, processar em relação à injúria, calúnia, difamação, tudo junto, porque estão me acusando de um crime que eu não cometi. É um absurdo, a pessoa tem prova, a pessoa sabia que eu não estava ali, ele estava ao meu lado. Eu tenho conversa no WhatsApp, eu tenho conversa em grupos do WhatsApp, eu tenho conversa em Facebook, eu tenho postagem em Facebook de pessoas me acusando em relação a este roubo. Eu já percebi aqui pelo que ela tá falando que ela não sabe muito bem a diferença entre injúria, difamação e calúnia. E você aí, sabe a diferença entre cada uma delas? Com certeza você já usou ou já viu alguém usando essas palavras como sinônimos, como sendo a mesma coisa, inclusive. Agora você confere a diferença desses três institutos no Juridicas. Pois bem, injúria. Injúria nada mais é do que o crime que ataca a honra subjetiva da vítima. Ou seja, é aquilo que ela entende sobre ela mesma. É o famoso xingamento. Então, ela pode ser de diversas formas. Pode ser escrita, pode ser verbal, pode ser por gestos, de diversas formas. Então, ela chamar o próximo ali de burro, ela é gorda, que ela é feia, que ela é ladra, enfim, entre outros xingamentos. A injúria pode ter sua pena aumentada em algumas situações. Entre elas, se o meio em que se empregou a injúria for considerado aviltante, ou seja, humilhante. Por exemplo, dar um tapa no rosto de alguém. Dependendo da situação, da forma como isso acontece, pode ser muito humilhante, concorda? Então a pena é aumentada também. Se a injúria for aplicada ainda contra a raça, contra a origem, contra a etnia, contra a crença, a cultura, contra a questão de alguém ser idoso ou deficiente físico, a injúria também tem a sua pena aumentada, tá bom? É a famosa injúria discriminatória, entre outras. Último detalhe sobre a injúria, importante citar, que não vai ser aplicado caso a vítima tenha provocado a injúria. Então, de forma ali reprovável, a vítima acabou provocando que o autor da conduta a xingasse, no caso. Então, não vai estar caracterizado um crime. Também não deixa-se de aplicar a pena, no caso, se a injúria for trocada. Eu fui ofendido, alguém me injuriou, e em seguida, imediatamente, eu já injuriei a pessoa também. Logicamente, os dois ali cometeram o crime de injúria, então não será aplicada pena a nenhum dos dois. Já a difamação é diferente da injúria. A difamação está tipificada no artigo 139 do Código Penal. No que consiste a difamação? É diferente da injúria, porque aqui não há ofensa à honra subjetiva, mas sim à honra objetiva da pessoa. Porque você espalha um fato que ataca a reputação daquela pessoa perante terceiros, não mais perante ela. Não é um xingamento direcionado apenas para a pessoa. Você começa a espalhar boatos, por exemplo, que atacam a honra objetiva da pessoa. Por exemplo, né, vamos facilitar. Olha, fulaninha ali, trai o marido direto. Ah, fulano de tal, confia nele não, caloteiro, deu calote em todo mundo aqui na rua. Ou seja, isso são fatos que, claro, atacam a honra objetiva de alguém perante terceiros. Isso caracteriza difamação. E não importa aqui se o fato é verdadeiro ou falso. Apenas o ato de você espalhá-lo já configura, já caracteriza o crime de difamação, tá bom? Veja, e sobre o crime de injúria e difamação que a gente falou até aqui, alguém pode pensar, poxa, mas e a minha liberdade de expressão? Estou apenas exprimindo minha opinião. Não posso ter minha liberdade de expressão cerceada. Pois é, a liberdade de expressão é extremamente importante. Porém, nem todo princípio, nem todo direito é absoluto. Eles barram em alguns limites. E um deles é justamente quando a minha liberdade de expressão fere a honra de alguém, seja ela subjetiva
objetiva. Não é porque o fato é verdade ou não é, porque eu tenho uma opinião sobre aquilo que eu tenho que sair por aí espalhando, né, e denegrindo a imagem de outra pessoa. E a calúnia? Dos crimes contra a honra, a calúnia é considerado o mais grave. Inclusive é o que tem a maior pena. A calúnia nada mais é do que você imputar a alguém fato definido como crime. Então não basta apenas que o fato seja ofensivo à reputação da vítima. Você tem que estar acusando-a de um crime. Portanto, se eu imputar a alguém uma conduta classificada como uma contravenção penal, não terei cometido calúnia. Ou se eu imputar a alguém fato que não constitui crime, como por exemplo, sabe o Joãozinho? O Joãozinho aqui, o vizinho, tá fumando maconha todo dia. Eu sinto o cheiro, vem pra cá. Veja, eu estou cometendo o crime de calúnia? Não, por quê? Porque o simples fato de fumar maconha no Brasil não é classificado como um crime. Então esse é um aspecto importante a se atentar. E mais uma diferença da calúnia em relação aos dois crimes anteriores é que nos dois crimes anteriores não importava se o fato era verdade ou falso. Caracterizava-se o crime. Na calúnia não. É preciso que o fato seja falso. O fato imputado como crime seja falso. Se for verdade, claro que você não terá cometido o crime de calúnia. E outra coisa, esse fato, caracterizado como crime imputado à vítima, tem que ser fato certo, determinado. Eu não posso falar, olha, ele é ladrão. Aí eu teria cometido apenas o crime de injúria. Eu tenho que identificar o fato. Olha, sabe aquele roubo que aconteceu semana passada aqui na frente? Eu sei quem foi. Foi o Manuel. Ah, sabe aquele furto que aconteceu ontem à noite aqui no bairro? Sabe quem foi? Foi a Patrícia. Então tem que ser algo determinado, algo certo, um crime determinado. Portanto, no caso que a Letícia trouxe, aquelas pessoas cometeram um crime de calúnia, isso mesmo, pois imputaram crime à Letícia mesmo sabendo ser falso. Importante dizer que todos eles cometeram crime de calúnia, porque não é só quem imputa o crime a alguém que comete a calúnia, mas quem transmite, quem espalha essa notícia sabendo ser falsa, também comete o crime de calúnia. Muito bem, então agora você que acompanha o Juridicas já sabe a diferença entre esses três institutos e não vai mais confundir. Continue acompanhando nosso canal no YouTube, nossa página no Face e aqui no Instagram também, cada semana com uma nova dica. Até a próxima!